Muito bom dia. Então, estamos caminhando hoje para o 10º estudo em 1 Tessalonicenses. Hoje, capítulo 4, versos 9 a 12. Um texto que trata sobre o amor fraternal e as implicações desse amor fraternal em termos de conduta, tá? Eu vou fazer a leitura aqui. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Muito bem, vamos orar. Santo Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao teu santo nome. Obrigado por essa palavra. Obrigado que o Senhor nos deixou tantas recomendações para a nossa vida, na medida em que vamos esperando a vinda de Cristo. Abençoe esse domingo, abençoe a vida de cada um que está aqui presente, e que o Senhor possa usar mais uma vez essa palavra para iluminar alguns pontos cegos na nossa própria alma. Nos ajuda, nos inspira, nos dê entendimento. Em nome de Jesus, assim que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, gente. Eu vou fazer aqui a apresentação. Eu só vou precisar aqui compartilhar. Tá, então vocês já estão vendo o texto aí na tela de vocês, provavelmente, né? Travou um pouco aqui, mas vocês estão vendo o texto na tela de vocês, tá? Eu vou só melhorar o foco aqui. Tá. Então, esse texto, ele vai trabalhar basicamente sobre a questão do amor fraternal. Lembrando que o título geral do capítulo é Viver para agradar a Deus. E nós agradamos a Deus também a partir do momento em que a gente vivencia esse amor fraternal, na medida em que a gente leva a sério esse amor fraternal. Então, Paulo começa dizendo o seguinte: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O amor fraternal, em geral, a gente usa simplesmente a palavra amor, tá? E com a palavra amor, a gente denomina várias situações. Esse amor fraternal, e depois a gente vai ver a origem dela na língua grega, nós vamos ver que ela tem algumas nuances, alguns significados diferentes, que provavelmente vocês já ouviram bastante, mas nós vamos retomar um pouquinho dessa questão hoje. Então, esse amor fraternal, ou seja, o amor que temos de uns para com os outros, foi um assunto amplamente ensinado, de modo que Paulo achou por bem não tratar dele mais uma vez. Se nós olharmos todas as cartas, principalmente as cartas paulinas, nós vamos ver ali a palavra amor sempre sendo citada. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 13, que não é necessariamente o poema do amor. Ele é apenas um elo que junta duas partes que vai tratar acerca do dom na igreja. Mas, enfim, a gente acaba chamando aquele trecho de poema do amor. Mas tudo para dizer o seguinte: esse assunto é algo que domina toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Então, Hernandes Dias Lopes disse que o amor é um dever da igreja. É um dever da igreja.
Paulo diz que quanto ao amor fraternal não precisamos escrever, pois vocês já foram ensinados. E na medida que esse assunto é ensinado, ele acaba se tornando um dever. Se Paulo ensinou, ele ensinou porque outros já ensinaram antes dele. O próprio Jesus falou sobre amor. Aliás, Jesus foi o amor em pessoa, ele deu a vida dele por nós. Então, agora que nós aprendemos, ele se torna um dever a ser praticado com as outras pessoas. O termo grego para essa forma de amor, que é um dever e que estava sendo cumprida pela igreja, o termo grego é Filadelfia ou Filadélfia, tá? Como queiram. Então, de acordo com Hernandes Dias Lopes, há 4 palavras que se referem de modo distinto a amor no Novo Testamento. Basicamente, nós vamos ter o amor filia, que vai aparecer no Novo Testamento, e o amor ágape. O amor storge, o amor eros não vão aparecer no Novo Testamento, tá? Então, o amor eros refere-se ao amor físico e erótico, sobretudo entre um homem e uma mulher. E ele não é necessariamente algo que se refere a pecado. Muitas vezes pensamos assim, o amor eros é o amor que menciona um tipo de paixão pecaminosa. Não é nada disso. Mas nós temos que entender que muitas vezes uma palavra ela vai adotando significados ou neologismos diferentes na medida que o tempo vai passando. E no tempo de Paulo, ainda que essa palavra não remeta necessariamente a pecado, nos tempos de Paulo, eros indicava um amor sensual de um caráter libidinoso e talvez sim aí de um cunho pecaminoso, tá? Mas inicialmente essa palavra não tem relação com o pecado. Storge, essa forma de amor também não aparece no Novo Testamento, não aparece. Mas ela denota o amor da família ou o amor dos pais para com os filhos, tá? Então é um amor que sugere proximidade dentro de um contexto familiar. Filia, trata-se de um amor de profunda afeição que é manifesta em uma amizade ou casamento. Olha só, trata-se de um amor de profunda afeição que é manifesta em uma amizade ou casamento. Filia. Vocês já ouviram falar no termo pedofilia? Claro que sim, né? Então, ali, naquele contexto, pedofilia tem a ver com o desvio de um objeto sexual que seria para o adulto e agora ele é concentrado numa criança, de adulto para com uma criança. Então, é uma ideia de um amor doentio, é uma palavra grega que, num outro cenário, acaba caracterizando, indicando um outro significado. Nós temos as parafilias, que são desvios sexuais de um objeto considerado normal para outros objetos, seja para criança, objetos, animais, e assim vai, tá? Então, só para destacar que filia ela também vai assumindo outras diferenças ao longo da história. Mas aqui na Bíblia trata-se de um amor de profunda afeição que é manifesta em uma amizade ou mesmo num casamento. Paulo usa no presente termo o termo Filadelfia ou Filadélfia, que é a junção de 2 palavras gregas, filia, tá? Que é esse amor, e adelfós significa irmão. Então, seria amor de irmão, para designar irmãos de sangue dentro de um contexto genético familiar. Só que ele usa esse termo dentro de um contexto de irmãos espirituais. Então, desse modo, devemos amar nossos irmãos como se fossem irmãos de sangue. Então, o mesmo princípio que é aplicado aos irmãos de sangue, agora vão ser aplicados aos irmãos em Cristo. Então, dentro de uma vida normal de irmandade, é como nós tratamos nossos irmãos de sangue. Nós cuidamos, nós não os enganamos, nós
eu estou falando dentro de uma normalidade esperada, tá? Então, se eu cuido, se eu trato bem, se eu não desprezo, se eu não engano, se eu não maltrato o irmão de sangue, eu vou aplicar os mesmos princípios para o irmão dentro do contexto da igreja, tá? E aí, por fim, nós temos o amor ágape, que também aparece na Bíblia, e esse é o amor que Deus tem para conosco. Trata-se aqui de um amor sacrificial, não fundado em sentimentos, mas expresso pela vontade. Então, é um amor que denota sacrifício. Quando um pai, um marido, uma esposa se sacrificam, eles estão também atuando com esse amor ágape. Então, não é um amor que é exclusivo de Deus, mas é um amor que parte do coração de Deus e que nos influencia. E que leva, por exemplo, um pai, uma mãe morrer pelos seus filhos, enfim, dentro dessas relações, tá? Então, o amor ágape trata os outros como Deus os trataria. Olha só, como é que Deus trataria o inimigo? Bom, é assim que nós devemos tratar, com amor, né? Com cuidado, sempre andando mais uma milha com essa pessoa. Então, o amor ágape trata os outros como Deus os trataria, a despeito ou apesar dos sentimentos e das preferências pessoais. Quer dizer que Deus poderia destruir a todos nós porque nós, assim, o fizemos por merecer, não é mesmo? Só que Deus não trata, não nos trata baseado nos sentimentos que nós provocamos dele. E que sentimentos são esses? Ira, indignação, porque afinal de contas, nós manchamos a santidade do Senhor, certo? Mas ele não nos trata de acordo com o que os nossos pecados merecem. Ele nos trata com benevolência. E a essa benevolência nós chamamos de amor ágape, que é um amor cuidadoso que procura nos resgatar. Então, segundo essa análise perfeita que Hernandes Dias Lopes faz da Bíblia, ele afirma o seguinte: vejamos, Deus Pai nos ensinou a amar quando ele nos deu seu filho para morrer por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, assim que o Deus Pai nos ensinou a amar. Agora, o Deus Filho, Jesus Cristo, nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento dizendo que devemos amar como ele nos amou. Nós devemos amar do modo como o Pai nos amou. Agora também Deus, Espírito Santo, nos ensinou a amar quando ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Ou seja, nós só temos o amor de Deus plantado em nossos corações porque o Espírito Santo facilitou, ele entra como um facilitador que permite a entrada deste amor no nosso coração duro e transforma esse coração de pedra num coração de carne. Tudo bem até aqui? Que lindo essa questão, não é mesmo? Então, nós só amamos porque Deus é o inventor do amor. E assim nós conseguimos, então, amar as outras pessoas. E não somente ele é inventor, mas também ele nos ensina e nos inspira com esse amor. Então, como vimos, o amor permeia a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. E foi um dos temas, ou foi um dos principais pontos destacados por Paulo quando plantou a igreja de Tessalônica. Então, não tem como evangelizar, plantar um trabalho e plantar uma igreja sem falar do amor de Cristo. Então, além desse ponto, eles foram ensinados por Deus, ainda que a palavra tenha sido pregada por pessoas. Olha só, vamos ler novamente aqui. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus. Será que Deus veio pessoalmente ensiná-los? É claro que ele não fez isso, né? Deus, ele se manifestou por meio de Jesus Cristo, aí sim é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e ensinou o amor. Mas aqui Paulo está falando que a pregação que ele está direcionando àqueles irmãos é como se o próprio Deus estivesse falando, porque a palavra não é de Paulo, ou de Silas, ou de Timóteo, mas é o próprio Deus que está inspirando eles a pregar. Então,
Essa palavra não, essa palavra de hoje não é o pastor Marcos que está ensinando, mas é o próprio Deus que está trazendo isso e usando seus servos como canais para que a palavra chegue até as demais pessoas. Tá? Então, esse amor ele vai permeando toda a Bíblia. Então, além desses aspectos, eles foram ensinados por Deus, ainda que a palavra tenha sido pregada por pessoas, a se amarem mutuamente. E assim, desse modo, eles faziam, eles se amavam. Agora, era uma igreja que tinha problemas? É claro que ela tinha problemas, nós vamos ver isso. Já vimos um pouco nessa carta, mas também em outra carta, tinha problemas, mas eles eram pessoas dentro de um contexto de uma igreja que se amavam sim. Então, que grande elogio eles receberam de Paulo. Paulo os elogia. Ele diz o seguinte: olha, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato, olha o versículo 10, e de fato, cada vez mais vocês assim procedem. Paulo está dando um atestado de sanidade amorosa para eles. Olha só, ele constatou o amor no procedimento daqueles irmãos daquela igreja. Que baita elogio que eles receberam. Então, nós constatamos aqui que o amor fraternal não é uma mera teoria que a gente vai ensinando e vai tentando abstrair, mas é algo operante. O amor precisa operar, o amor precisa agir. Jesus agiu e assim ele fez, ele amou e agiu, e nós também precisamos fazer imitando aquilo que a igreja de Tessalônica fez. O Werner de Boer afirma em seu comentário: conhecemos autodidatas. O que é o autodidata? É aquela pessoa que tem capacidade de aprender por ela mesma. Tá? Todos nós, em alguma medida, somos um pouco autodidatas. Alguns são grandes autodidatas, capazes de aprender muitos idiomas e tantas outras coisas. Então, conhecemos autodidatas, isto é, pessoas que adquiriram por esforço próprio os conhecimentos e as capacidades necessárias em um assunto qualquer. Os tessalonicenses, porém, não são autodidatas no amor fraternal. Mas, olha que palavra interessante, eles são teodidatas. O que isso significa? Não se pode aprender o amor nem como autodidata, nem de mestres humanos. Somente o próprio Deus pode nos ensinar a amar, porque ele é um mestre criador e gerador com seu amor vitorioso em Jesus. Então, esse amor que nós temos de uns para com os outros, nós não conseguimos aprender. Nós não conseguimos aprender por nós mesmos. É o próprio Deus que nos ensina. E aí você pode me perguntar o seguinte: mas pastor, pessoas em comunidades que não conhecem a Cristo, pode ser em comunidades budistas, em sociedades hoje declaradas como ateístas, né? Que o nome de Cristo simplesmente não é mais pregado, nós vamos perceber ali amor entre as pessoas, nós vamos perceber um forte apelo humanitário de cuidado ao outro, isso é amor. Então, como é que essas pessoas podem amar se é Deus que ensina esse amor? É que, nesse caso, nós entramos com a ideia de uma graça comum. Essas pessoas, elas receberam a graça comum, que é derramada a todas as pessoas. Então, mesmo uma pessoa que nunca ouviu de Cristo, falar de Deus, o nome de Deus, ela pode entender esse amor e amar, porque faz parte de uma graça comum que é derramada sobre todas as pessoas. A palavra diz que Deus faz chover sobre maus e bons. Deus não manda uma chuva só na horta
do convertido. E ao lado, na divisa, que tem ali uma pessoa perversa, ele não manda chuva, ele manda também a chuva. E assim também o amor. Mas existe um amor que faz parte de uma graça específica, de uma graça especial. E esse amor é derramado em nossos corações porque se refere ao amor daquilo que Deus fez para nos salvar. Tá? Então, nesse caso aí sim, apenas o salvo em Cristo vai ser, eu diria assim, receptor desse amor, porque é somente o salvo em Cristo que abriu o seu coração para um plus, para um algo a mais. Vamos tentar entender dessa maneira, de uma maneira mais simples, tudo bem? Então, o verso 10, dando sequência, e de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então, o amor deles não se restringia apenas à igreja, mas a igreja de Tessalônica foi capaz de demonstrar o amor para com irmãos de toda uma província, de todo um estado. Essa igreja ajudava de modo prático e afetuoso outras comunidades, o que pode ser constatado pela declaração de Paulo, não somente aqui, mas em outras partes da sua carta. Esses irmãos estavam dando um maravilhoso testemunho de amor fraternal. No entanto, Paulo incentivou que eles continuassem procedendo daquele modo cada vez mais. Dá a impressão que Paulo não estava satisfeito. Olha, vocês estão amando bastante, vocês estão fazendo muito pelos outros. E eu elogio vocês por isso, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero que vocês cresçam ainda mais nisso. E aí nós vamos entender o porquê dessa questão. Hernandes Dias Lopes complementa ao afirmar que o amor fraternal deve crescer e crescer e crescer. Esses irmãos se amavam mutuamente e amavam os irmãos de fora, mas havia o desafio de ampliar em intensidade e extensão. Quer dizer, amar mais os irmãos que eu já amo, mas também ampliar em extensão aquelas pessoas que o meu amor ainda não chegou até elas. Significa que o amor que procede de Deus não coloca limites. Sempre avança em termos de qualidade e em quantidade. Muitas vezes um amor humano, erótico, ele ama se você fizer isso, se você der tal coisa, se você fizer tal coisa, aí eu amo. Se não, não. Amados, o amor de Deus, o amor que nós temos que aprender de Deus a ter com os outros, é o amor que não põe limites, que não fica colocando condições, mas ele sempre avança em termos de qualidade, quantidade, em termos de intensidade e extensão. O Werner de Bora afirma: a correnteza do amor aos irmãos de Tessalônica flui com força e vitalidade, e seu refrigério pode ser sentido em toda a Macedônia, mas na verdade ela pode transbordar muito mais. É como um pequeno rio que vai aumentando, outros rios menores vão afluindo até ele, e daqui a pouco ele vai formando uma grande correnteza, a ponto talvez de em algum lugar transbordar. Quer dizer que não há limites para a amplitude e profundidade dessa correnteza, porque sua fonte é inesgotável. A fonte desse tipo de amor é o próprio Deus. E aí, nos versos 11 e 12, que são os nossos versículos finais, Paulo diz: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Olha só, mais uma vez aqui, nós temos uma orientação bastante dura do apóstolo Paulo. E por que ele dá essa orientação? É porque tinha pessoas ali na igreja que não estavam trabalhando, tá? Estavam se intrometendo demais na vida dos outros, em coisas que elas não deveriam se meter, e elas estavam ali criando tumultos, dificuldades. E Paulo diz assim: esforce-se para ter uma vida tranquila. A vida tranquila, o cuidado com os próprios negócios,
e o trabalho ocorre por meio de esforço. Esforço sugere força de vontade e muita disciplina. Quer dizer, que para eu ter uma vida tranquila, eu preciso ter força de vontade e bastante disciplina. Muitas coisas podem abalar a tranquilidade das nossas vidas, é verdade. Seja doença, problemas relacionados à natureza, ou mesmo as relações interpessoais. Sem dúvida, na questão, no quesito relação interpessoal, isso sim pode afetar nossa tranquilidade de uma maneira muito drástica. Logo, a tranquilidade precisa sim ser alcançada com muito esforço. E claro que Paulo sabia disso, nós aqui também sabemos que tem coisas que não dependem da gente. Nós nos esforçamos para ter uma vida tranquila, mas tem coisas que tem tumultos que vêm de fora, vêm de outros lugares e que acabam interferindo na nossa paz, no nosso sossego. Mas nesse caso, parece óbvio que muitas vezes nós, como cristãos, agimos de modo incorreto, seja na igreja ou fora dela, gerando com isso intranquilidade. Paulo vai falar em outro texto, olha, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. É claro que isso nem sempre depende da gente. E aí que o esforço tem que ser maior ainda, para que a paz ela venha a ser estabelecida, que a tranquilidade venha a ser estabelecida. Mas nesse caso, temos aqui a impressão muito clara de que havia cristãos ali que estavam agindo de um modo incorreto. E aí talvez você pergunte, mas pastor, você falou que Paulo elogiou aquela igreja. E agora nós vemos que talvez houvesse problemas naquela igreja. É verdade, aquela igreja era uma igreja fiel. Sim, sem dúvida. Porque no coletivo, na sua maioria, aquela igreja era fiel. Aquela igreja era fiel. Então, quando Paulo elogia, ele não está excluindo desse elogio pessoas que eventualmente causam algum transtorno. Isso é normal de acontecer. Agora, também é normal Paulo tratar dessas peculiaridades, dessas diferenças, desses problemas comportamentais. E Paulo vai tratar aqui nesse momento. O fato de algumas pessoas terem problemas de comportamento não invalida em nada aquela igreja. Não invalida em nada. Porque é igreja. Se a igreja está ali, vamos agora falar num português claro, se a igreja está com as contas em dia, então é uma igreja fiel, ainda que uma outra pessoa em algum momento acabam deixando a desejar por alguma razão. Tudo bem? Então, aqui não é raro ouvir queixas de pessoas não crentes com relação à conduta ruim dos cristãos. Isso acontece. Todos nós já ouvimos em algum momento. De cristãos que agem de maneira irresponsável, muitas vezes de um modo desonestos, seja no trabalho ou no negócio. Há também outros cristãos que são acusados de viverem à custa dos outros, na exploração, na mendicância, quando deveriam trabalhar para obter o próprio sustento. Não é raro a gente ver, por exemplo, até em sinais, né, de trânsito, pessoas ali mendigando. Eu sei de uma igreja no sul em que vieram gente de outros países, né, pessoas que foram ali desalojados dos seus países e que receberam todos os cuidados possíveis, porque vieram praticamente sem nada, e que se converteram na igreja. E depois também receberam emprego, mas não se adaptaram ao trabalho, ou não quiseram se adaptar, também não vou julgar o mérito da questão, e acabaram indo para o sinal pedir esmolas. Olha só, pessoas com talentos, com capacidade, gozando de uma saúde plena, perfeita, mas e crentes, pelo menos no que elas falavam, mas que optaram pela mendicância.
E esse é o tipo de coisa que Paulo combateu na igreja. Essa questão de um ficar ali explorando o outro. E nós vamos ver aqui o motivo mais específico, o que levou essas pessoas a se dedicarem aqui mais a uma vida preguiçosa. Então, além disso, há ainda outras pessoas acusadas de se intrometerem na vida e negócio de outras pessoas quando deveriam estar se preocupando com suas próprias vidas. Essas más características impedem a frutificação do evangelho e a própria evangelização, portanto, devem ser evitadas. Aqui, claro que Paulo não estava ali pensando em gente realmente preocupada com a saúde espiritual dos irmãos. Mas é gente que se envolvia em mexericos, em fofocas, em traquinagens, né? E ficava aborrecendo as demais pessoas com coisas fúteis. E isso tinha que ser evitado. Hernando Dias Lopes nos ensina que o amor fraternal é um amor responsável. Ele é responsável. Quer dizer que ele carrega em si uma responsabilidade, uma vez que se trata de um amor dirigido aos de fora. Logo, o desafio não é mais andar apenas em amor, mas também em honestidade. Eu comprei alguma coisa, eu preciso pagar. Eu prometi alguma coisa a alguém, eu preciso cumprir. Eu marquei alguma coisa com alguém, eu vou cumprir o horário. E se eu for atrasar, eu peço perdão para a pessoa e eu agradeço por ela me esperar. Quer dizer, é um tipo de trato, um tipo de comportamento que muitas vezes os não cristãos fazem isso porque são treinados e nós, como cristãos, simplesmente ignoramos, deixamos a pessoa esperando, não vai no compromisso sumido, e isso é uma coisa muito triste. Tá? Isso gera um mau testemunho. Então, o Hernando Dias Lopes ainda complementa. O cristão não pode ter uma vida desorganizada, enrolada e confusa. O cristão não pode ter uma vida desorganizada, enrolada e confusa. Mas às vezes a gente acaba se desorganizando, às vezes a gente acaba assumindo compromissos mais do que deveria e se enrolando. O que fazer dessa questão? Para tudo, o melhor, zero os compromissos, não assuma mais nada, zero os compromissos, dá uma parada e reorganiza a agenda, para que você possa, então, começar, sim, a cumprir com as demandas que lhe são exigidas, tá? E ainda agora, indo para o final, temos mais 2 parágrafos. Hernandes Dias Lopes ainda diz que a vida de Cristo era esperada, e aqui nós temos a grande questão para aquela época. Olha só, aquilo que resultou alguns conflitos também. Hernandes Dias Lopes diz que a vinda de Cristo era esperada, como deve ser esperada por nós ainda hoje, em nosso tempo. No entanto, alguns cristãos estavam se entregando à preguiça e usavam a desculpa da vinda de Cristo para não trabalhar. Olha só, bom, já que Jesus vai vir, eu até mais ou menos sei o dia, então dane-se o resto. Eu vou ficar aqui, vou orar, vou ler a Bíblia e não vou mais trabalhar. O problema é que Jesus não marcou hora, não marcou dia. Ele falou que a vinda dele vai ser como um ladrão da noite, no momento em que nós não esperamos. Mas com esse procedimento de alguns irmãos daquela igreja, logicamente que não todos, eles acabavam se tornando uma importunação e um fardo para os outros irmãos. E aqui a questão, quem trabalha não tem tempo para mexericos. Só que aqueles irmãos, alguns deles não estavam trabalhando, estavam atrapalhando a vida dos que queriam trabalhar. O Verne de Boer diz que fazia parte da evangelização em terras gregas deixar claro para todos de que a busca por sustento com as próprias mãos fazia parte da existência cristã. Vamos lembrar que na cultura grega, um trabalho honrado mesmo era o da filosofia, das artes e tal. O trabalho mais braçal, isso já era uma coisa de escravo.
Só que Paulo é judeu, assim como os seus amigos. Então ele deixa claro: olha, nós estamos aqui, nós vamos trabalhar. Paulo, inclusive, era um fazedor de tendas. E Paulo também não queria passar a impressão para uma outra sociedade de que eles estavam ali simplesmente para se aproveitar do esforço dos outros para ter o sustento próprio. Então, Werner de Boer vai pontuar essa questão de uma maneira muito sábia. Então, essa postura de Paulo, né, de trabalhar com as próprias mãos, poderia tornar os gregos mais simpáticos ao evangelho, visto que não estavam diante de pessoas que pudessem se aproveitar deles. E esse pensamento, esse valor de Paulo em relação ao trabalho, acabava, de alguma maneira, se chocando com valores de pessoas que estavam ali na igreja e que não trabalhavam e que talvez estavam agora se intrometendo em questões que elas não deveriam se intrometer. Por fim, Hernandes Dias Lopes complementa ao dizer que o amor deve ser irrepreensível. Então, veja só, o amor é uma ordem, é uma exigência, devemos amar, porque é um amor que nós aprendemos de Deus, ele é um amor responsável e ele tem que ser irrepreensível. Por quê? Porque o mundo observa a nossa conduta e pode aceitar ou rejeitar o evangelho, tendo como base o nosso procedimento. Eu já falei em outra aula, e vale relembrar aqui, que uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra eventualmente, mas é uma pessoa que não vive sempre errando na mesma coisa. Tá? Quando ela erra ou peca numa certa situação, ela vai lá, se conserta, busca ajuda, muda sua conduta e vida que segue. Agora, tem pessoas que sempre vão falhar na mesma situação. É como se ela tivesse ali um pecado de estimação. Isso vai drenando suas energias e também a confiança, tá? Então, o mundo observa a nossa conduta e pode aceitar ou rejeitar o evangelho, tendo como base o nosso procedimento. Muitos não querem saber de cristãos, né? Porque já tiveram experiências muito dolorosas com gente que é enrolada em negócio, que passa outro para trás, e isso é uma péssima propaganda. Naquele tempo havia irmãos que deixaram de trabalhar para esperar a vinda de Cristo, mas com isso foram tendo problemas financeiros, causando problemas por não conseguirem pagar suas dívidas, o que gerou um mau testemunho. Veja só, o cara largou o trabalho esperando a vinda de Cristo, Jesus não veio na hora que ele tinha planejado, e aí os boletos estavam ali, né? Se acumulando, né? E as pessoas muito zangadas, furiosas, porque elas queriam receber, e nada de receber. Então, assim somos incentivados a trabalhar enquanto esperamos a volta de Cristo, enquanto esperamos a volta do Senhor. O autor citado diz que o trabalho é uma bênção. Hernandes Dias Lopes diz que o trabalho é uma bênção, pois nos ajuda a sustentar nossa família, permite que façamos economias, contribui para o progresso do país, olha só, e nos dá condições de ajudar os outros, nos dá condições de sermos generosos com os outros. Diante de tudo que foi exposto até aqui, irmãos, aprendemos que o amor não é teoria a ser ensinada, mas é uma prática a ser vivida, que possamos, como filhos de Deus, viver esse ensino em nossas vidas. Até aqui, agora eu gostaria muito de ouvir as suas questões, tá? O que vocês entenderam, se isso é aplicável, tá? Mas antes disso, eu vou finalizar aqui a nossa gravação.